Stephen Hawking, o famoso físico britânico, dono dos buracos negros e de um carisma enorme. E se você ainda não viu o filme sobre a vida dele, você está perdendo uma baita lição de vida, né? Que se chama A Teoria de Tudo. E nessa semana, o mundo perdeu esse grande físico. Pois é. 2018 segue fazendo suas vítimas. Apesar de ser uma notícia muito triste, nós resolvemos, em tributo à memória dele, trazer aqui algumas curiosidades sobre a vida dele, que a gente espera que vocês gostem também. Segue pra lista. A primeira curiosidade sobre o nosso querido físico é que nem sempre ele foi aquele nerd deslocadão. A gente tem esse estereótipo de cara que só estudava, mas ele fazia atividade física. Ele era do clube de remo de Oxford. Se você não sabe o que é remo, é aquele esporte que você vai, remando. Ele tá falando isso porque ele achou que era algo a ver com intelectuais. Claro, a gente tá falando do Stephen Hawking. Eu pensei, cara, ele era do clube de xadrez. Pensei que fosse uma sigla pra pessoa. Não, ele era tipo atleta. Inclusive, ele treinava 6 tardes por semana e isso prejudicou os estudos dele por um tempo. Obviamente, isso foi antes dele ser diagnosticado com a esclerose. Sim, que aí não tinha condições nenhuma dele continuar no clube de remo, infelizmente. Sim. Infelizmente não, que na verdade mudou a vida dele e ele foi importante numa outra área. Ele poderia ser campeão de remo e ele foi, reconhecido em outra área, em física. Sim. Então, tudo tem um porquê nessa vida, entendeu? Uma outra curiosidade que a gente separou é que o Stephen Hawking usava um sintetizador para emular a voz humana, a voz dele no caso, né? E ele poderia dizer com todas as palavras que a voz era dele, porque a empresa que criou o software usa aquela voz apenas para ele. Ninguém mais no mundo tem aquela voz, mesmo usando sintetizadores e tudo mais. A empresa fez outras vozes depois, inclusive vozes com sotaque britânico, a que ele usa tem o sotaque americano, mas ele não quis trocar porque ele achou que era a identidade dele. Praticamente ele tem copyright sobre aquela voz. Ele pode dar um strike se você imitar a voz dele. O Stephen Hawking, além de tudo, era mó humildão. Ele, em 1997, fez uma aposta com um físico norte-americano chamado John Preskill e ele acabou perdendo a aposta. A aposta era sobre o paradoxo de buracos negros. Coisas bem simples que a gente costuma falar. Coisa corriqueira. Em roda de amigos, né? Claro, porque um achava que o buraco negro sugava tudo e o outro achava que não. E o Stephen Hawking acabou ele mesmo provando que ele estava errado em 2004. E aí ele admitiu que perdeu a aposta. E ele veio com a nova teoria dele. Na verdade, graças a essa aposta, ele criou outras teorias. E ele é referência no estudo de buracos negros, é ele hoje em dia. A física moderna é toda pautada nas teorias dele. O cara era um gênio. O Stephen Hawking era tão carismático que ele chegou a escrever uma série de livros infantis com a ajuda da filha dele, a Lucy. Agora você imagina, o cara é o pai da física atual aí e escreve livros infantis. Foi a maneira que ele encontrou de levar o conhecimento físico para crianças e para pessoas mais simples. O cara era tão legal que ele queria que a física chegasse a todo mundo. Pois é, e o livro infantil dele deve ser usado em faculdades aqui no Brasil porque a gente não entende. Não, brincadeira, deve ser muito bom o livro dele, ainda não li, né? Se um dia tiver oportunidade, de repente, quem sabe? Foi ele que escreveu, velho, não deve ser qualquer besteira, né? Eu confesso que eu não sabia, mas eu vou até procurar pra poder ler o livro dele. Mas mais uma curiosidade pra listinha dele. Em 2009, mais precisamente em 28 de junho de 2009, Stephen Hawking deu uma festa para os viajantes do tempo. Deve ter sido a festa mais solitária já criada pela humanidade. E foi. Na verdade, ele, apesar dele reconhecer que as teorias de Einstein permitem que ocorra a viagem no tempo para o passado, ele acredita que isso não tem como acontecer. E ele deu essa festa e comentou, inclusive, que o fato de não ter tido nenhum participante meio que prova isso. Ou pelo menos que as pessoas, se conseguirem, não tem interesse em voltar pro passado. Afinal, a gente já sabe que graças a Flash e outros aí, isso dá chabu, gente. E mais legal é que esse fato dessa festa que ele deu rendeu fotos hilárias que você pode ver a seguir. Um fato inusitado, né, que muitas pessoas devem se perguntar é se o Stephen Hawking... Que coisa horrível, coisa indiscreta. Sim, ele fazia. Inclusive, existem várias fotos dele em clubes de strippers com várias garotas e tal. Então, galera, a parada devia funcionar. Os relatos dizem isso. E bom, ele já estava na cadeira de rodas quando ele fez os 3 filhos dele com a primeira esposa, né? Por último, mas não menos importante, a gente pensa que um cara tão inteligente sempre se mostrou inteligente.
Mas isso não era verdade. Ele era meio preguiçosinho na escola e chegou até a quase ser reprovado. E aí os coleguinhas ironizavam ele, chamando ele de Einstein. Então você, que é o mais burro da sala e que vive sofrendo bullying por tirar nota baixa em tudo que é lugar, ainda tem esperança de ser alguém na vida. Mas com certeza não é o teu caso. Tu é burro mesmo. Era isso que a gente tinha pra falar sobre Stephen Hawking. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ajuda a gente a não ir pro buraco negro, por favor. Até porque aqui ninguém faz questão de confirmar a teoria dele. Não, a gente fica só no conhecimento mesmo. Pois é. Então, ativa o sininho se você ainda não ativou. Deixa teu comentário, igual a Mari falou. E é isso aí. Valeu!